dia, boa tarde, boa noite. Hoje é uma dica simples aqui de como usar a função soma no Excel, tá? Eu vou me restringir somente às funções, existem outros métodos para que você faça a soma, só que eu vou ficar bem específico sempre nas funções que eu vou estar ensinando. Eu vou colocar sempre o nome da função em inglês e o nome dela em português, porque isso depende do idioma do seu pacote Office. Meu pacote Office ele está no inglês, então as funções estão todas em inglês, mas o equivalente delas sempre vai estar aqui embaixo. Então, se o seu pacote Office estiver em português, é só usar o nome da função em português, tá? Vamos começar aqui com a função mais básica, que é a soma simples. Então, toda função no Excel ela inicia-se com o sinal de igual e você digita o nome da sua função, tá? Quando você começa a digitar o nome, o próprio Excel já mostra para você várias opções que contêm aquela letra que você digitou. Tá vendo? Ó, conforme eu vou digitando, ele vai aparecendo e deixando a tarja azul. Ó, digitei o nome da função sun. Ele deixou a tarja azul exatamente na função que eu quero. Então basta você clicar na tecla Tab, que ele seleciona e monta a estrutura da função para você. O próprio Excel ele já te dá um exemplo de como você pode usar a função, né? Sempre aqui embaixo vai aparecer um dos meios para que você possa usar a função. Aqui você pode inserir o primeiro número, ponto e vírgula, segundo número, ponto e vírgula, terceiro número e assim vai. E ele vai fazer a soma para você, tá? Nesse primeiro exemplo, o que que eu vou fazer? Eu vou somar os itens somente da filial 1. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro jeito, vou fazer exatamente como está aqui na função. Seleciona o primeiro item que você quer, cliquei em cima dele, tá vendo? Ó, filial 1, quero somar a receita da filial 1. Ah lá, ele está falando para pôr ponto e vírgula, então eu vou pôr ponto e vírgula. Agora eu vou pegar o segundo item da filial 1, ponto e vírgula. Onde nós temos filial 1? Aqui embaixo de novo. Vou clicar, ponto e vírgula, vou clicar, ponto e vírgula. Não, agora não precisa mais de ponto e vírgula, não. Como finalizou, então simplesmente eu vou pressionar a tecla Enter. Pronto, ele fez a soma para mim. Se você der um duplo clique sobre a célula, ele vai mostrar para você quem são os itens que estão selecionados, tá? Então esse primeiro meio foi o mais simples. Cliquei, ponto e vírgula e final Enter. Tem um outro modo também, né? Digita a função soma, aperta a tecla Tab, você clica na célula que você quer e segura a tecla Ctrl. Aí você vai selecionando as células que você quer fazer a soma. A tecla Ctrl, ela insere automaticamente para você o ponto e vírgula, tá? Então, Enter. Um terceiro meio, Sun, eu vou clicar, como está um debaixo do outro, então eu consigo clicar e arrastar, tá vendo? Ó? Cliquei e arrastei. Pode ver que ele separa os itens com dois pontos. Cliquei e arrastei, apertei ponto e vírgula, achei o outro item, cliquei, arrastei e dei um Enter, tá? Um outro meio que você pode fazer, agora eu vou somar tudo que está ali. Você pode fazer simplesmente clicando em um por um, né, que é um meio mais difícil, mas eu vou fazer para mostrar. Tá vendo que ele vai inserindo célula a célula? Ó, E2, E3, E4, E5 até a E21. Agora tem um jeito mais simples, que é você selecionar e simplesmente arrastar. Ó, só cliquei com o botão esquerdo do mouse e estou arrastando até o final. Pronto, ele selecionou tudo para mim. Opa, ficou faltando um item, tá vendo? Ó? Dei um duplo clique, venho aqui no cantinho, clico e arrasto. Pronto, agora ele ficou certinho. Tem um outro jeito ainda, que eu não preciso nem clicar. Se eu sei qual que é o meu range de soma, basta eu digitar aqui. Ó. Eu sei que é do E2 até o E21. E2 até o E21, né? Então eu digito, ó, E2, dois pontos, E21. Ele seleciona automaticamente para mim. Tá? Então, esses aqui são os meios de você fazer a soma com variações de range. Tá? Essa aqui é uma soma simples, o que você falar para ele somar, ele vai somar. Agora vamos fazer a soma C, o SUMIF. O que, que é o soma C? O soma C, ele é uma soma que você dá uma condição para ele. Você fala para ele assim, ó, eu quero que você some para mim somente se tal condição for verdadeira, se tal condição acontecer. Vamos usar um exemplo aqui. Eu quero que ele some para mim. Vou usar o mesmo exemplo ali da filial, tá? Eu quero que você some para mim tudo que foi vendido somente na filial 1. Então, ao invés de eu pegar e clicar um por um do jeito que eu fiz ali, eu vou usar uma função que ela vai selecionar tudo para mim. Vamos imaginar aqui que essa planilha ela tem 3.000 linhas. Não é viável eu clicar e selecionar dentro das 3.000 linhas. Eu posso usar uma função que vai fazer essa seleção para mim, tá? Então, qual que é a função? Mesma coisa, igual, vou digitar o sum. Aqui eu posso digitar direto o SUMIF, ou
Como eu digitei o sun, eu venho aqui e seleciono o sunif, tá vendo? Estou apertando a tecla do teclado para baixo e para cima, ó. Olha lá, selecionei o sunif que eu quero. Aperta a tecla Tab. Tá? Ele vai mostrar para você, ó, como que funciona essa função. Primeiro você vai selecionar o range, depois o critério e depois qual é a parte que você quer somar no range. Tá? Essa parte aqui é importante porque o início da seleção do range tem que estar na coluna onde você vai colocar a condicional. Tá? Então vamos lá. Eu vou fazer dois exemplos para ficar bem claro. A minha primeira condicional, ela está na coluna A, que é a filial. Eu vou falar para ele que eu quero que ele some somente quando a filial for 1, tá? Então, a minha soma, ela vai começar na filial A, tá? Porque é aqui que eu quero, ó. Daqui, eu vou selecionar até a coluna que tem o valor que eu quero somar. Como a coluna que eu quero somar é a coluna E, então eu vou selecionar até a coluna E, tá? Então, esse aqui é o meu range, aqui contempla tudo, aonde tem a condição e aonde eu quero somar. Vamos lá, ponto e vírgula. Qual é o critério? O que que eu quero como critério para que ele faça a soma? Eu quero que ele some quando a filial for 1. Quando for 1, eu quero que ele some, tá? E qual é o range? Aonde eu quero que ele faça a soma? Ó, eu quero que ele some a receita. Então, o range vai ser a coluna E. Então, eu pego e seleciono a coluna E. Ou seja, ele vai somar dentro dessa tabela toda a receita que teve na filial 1. Tá vendo? Ele deu o mesmo valor, tá? Por que que aqui na filial eu selecionei a célula 2 e não coloquei assim simplesmente um valor? Tá vendo? Coloquei entre aspas um texto. Ele funcionou do mesmo modo. Por que que eu fiz com a seleção do A2 e não com um texto fixo? Porque normalmente esse tipo de soma a gente trabalha dentro de uma tabela e você pode trabalhar de forma variável, tá? Vou mostrar esse exemplo para você aqui, ó. Filial. Eu vou fazer essa mesma condicional, só que eu vou mudar. Ao invés de pegar filial 1 ali, eu quero que ele pegue aqui, ó. Então ele vai somar para mim. Quando for filial 1, ele vendeu 815. Quando for filial 2, ele vai mostrar para mim que ele vendeu 3.645. Ou seja, ele é um campo que é variável. Você consegue alterar e ele vai te dando a soma. Tá? Então por isso que a gente trabalha sempre com referência de célula. Tá? Então vamos voltar aqui para filial 1 para a gente ter como referência. Agora eu vou fazer diferente. Você viu que eu selecionei, desse modo que eu fiz, eu selecionei a tabela inteira. Mas eu vou mostrar uma seleção um pouco diferente para vocês entenderem como é que funciona essa questão do range. Vamos somar deixa eu ver aqui. Quanta que foi de receita de produto. Mesma coisa, só que com o produto. Sanif. Qual que é o meu range? Agora não é mais filial, porque eu não quero que ele conte filial. Eu vou selecionar o produto. Então eu tenho que começar a minha seleção no produto que eu quero selecionar. E de novo eu vou somar a receita. Então eu selecionei o range onde ele contempla, ponto e vírgula. Quem é o critério? O critério é caderno. Eu quero que ele selecione caderno. E depois eu quero que ele faça para mim a soma da receita. Tá? Ou seja, de tudo isso aqui, o caderno ele teve a venda de 1.200. Vamos mudar de novo. Ao invés de colocar aqui para caderno, vamos colocar essa segunda célula aqui. Então eu não quero mais caderno, agora eu quero caneta. Então ele vai mostrar para mim quanto que ele vendeu de caneta. Ah, não, eu não quero mais caneta, agora eu quero pasta. Então de pasta ele vendeu tudo isso daqui, tá? Agora eu vou fazer a soma ao contrário, né? Em vez de parar na coluna E, eu vou parar numa coluna aqui no meio qualquer. Vamos lá, igual sun if tab, vou selecionar o range. Ele vai começar na filial e eu vou querer somar a quantidade. Eu tenho dois modos, posso parar na quantidade ou eu posso ir até o final selecionando a tabela inteira e informando a quantidade. Eu vou fazer dos dois modos. Vou selecionar ali, eu quero que ele some a filial, eu vou selecionar essa minha célula aqui que está sendo como, como padrão, ou seja, como eu comecei a seleção na coluna A, então ele vai vir pegar esse item, vai procurar na coluna A. Se eu selecionasse aqui, por exemplo, pasta, ele não vai procurar a pasta aqui, ó. Ele vai procurar a pasta na coluna A e não vai achar porque não existe pasta, tá? Se eu tivesse começado a seleção pela coluna B, aí sim. Então eu quero que ele faça isso aqui, agora eu vou indicar qual que é o range que eu quero que ele some. Eu quero que ele some a quantidade, tá? Ou seja, na filial 1 ele tem 575 itens vendidos. Vamos ver na filial 2.
Na filial 2, ele tem 700 itens vendidos. Vamos conferir aqui, ó. 2, 2, pronto. Só tem esses dois, ó. Aqui embaixo, dá para ver, ó. A soma deles deu 700. Tá? Agora eu vou fazer do outro meio. Sunif. Vou selecionar o range, só até a quantidade, só até a coluna C. Tá vendo? Mesma coisa, vou selecionar a filial e informar que eu quero que ele some a coluna C. Tá? Então, isso aqui é a forma como se trabalha com o SUNIF. O SUNIF, eu dou somente uma condição. Eu só consigo trabalhar com uma condição. Agora, por exemplo, se eu quiser que ele fale para mim, eu vou aumentar o tamanho dessa tabela para a gente poder fazer o cálculo certinho e fica mais fácil de explicar. Vou dar uma pausa aqui e vou aumentar a tabela. Pronto, eu aumentei a tabela, copiei ela duas vezes aqui para baixo, só para a gente poder enxergar um pouco melhor essa terceira função. Essa terceira função, o que que eu vou fazer? Eu quero fazer uma soma com mais de uma condicional, ou seja, eu não quero somar somente a venda da filial 1. Eu quero saber quantos cadernos vendeu a filial 1. Ou seja, eu vou usar dois critérios. Eu vou usar o produto e filial. Vou até mudar o nome aqui, por produto, para ficar mais fácil. Ó, tá vendo que eu mudei aqui o produto, ele perdeu a referência, porque a referência estava na célula que eu mudei. Então, o que que eu vou fazer? Dou um duplo clique. Quando ele formar a cruzinha, eu clico com o botão esquerdo, seguro e arrasto. Opa, arrasta para o lugar certo e dá Enter. Ele volta ao normal, tá? Então, agora ele vai ser produto e filial. Então, eu quero que ele faça a soma para mim de quantos itens de tal filial ele vendeu. Eu vou especificar qual é o item e qual é a filial, tá? Então, vamos analisar aqui. Vai ser o quê? Igual sum, ou soma, né? If S, ou soma C. Vamos ver o que a função fala para a gente. Agora eu vou informar novos campos, é um pouquinho diferente da outra estrutura. Eu vou informar qual é o range que eu vou fazer a soma, ou seja, eu vou indicar a coluna. Ó, é essa coluna que você vai somar para mim. Tá, e aonde que está o critério que eu vou fazer essa soma? Ou seja, eu vou informar qual que é o range onde tem o critério e por último eu vou informar qual que é o critério. Tá? Então vamos lá. Quem eu quero somar? É a receita. Então eu vou clicar aqui na coluna E, que é a receita. Ponto e vírgula. Aonde que está o item que eu quero pesquisar? Primeiro que eu vou verificar é a filial. Então a filial está aqui na coluna A. Então eu vou selecionar a coluna A. Tá, e dentro dessa coluna A, quem é o cara que eu quero ver? Qual que é o critério? Bom, eu estou falando aqui, ó, nessa minha linha O2, eu estou falando quem é o critério. Pronto. Então eu pedi para ele somar tudo que tiver em receita quando a coluna A tiver o valor que está ali na filial. Se eu simplesmente fechar aqui agora, ó, fechar o parênteses ou der um Enter, ele vai fazer exatamente o que faz o soma C normal para mim, tá vendo? Ele é um soma C também, só que a diferença dele é que eu posso pôr mais de um critério. É aí que está a sacada. Ou seja, eu dei um duplo clique nele, vou vir aqui, vou apagar esse parênteses aqui e vou colocar um ponto e vírgula. Quando eu ensino um ponto e vírgula, ele fala para mim, ó, insira agora o seu segundo critério. Qual que é o meu segundo critério? Beleza. Além da filial, eu quero que ele fale para mim o produto. Ou seja, o range de soma, ele não muda, você informa somente a primeira vez. O que ele vai falar para você, ó, aonde que está o segundo range? Não é o produto? Então, vou selecionar o produto. E quem que é o segundo critério? O segundo critério é, eu quero que ele some, no caso aqui, quando for caderno, é na célula O4 que eu vou informar. Então, eu inseri a célula O4. Agora sim, ó, a diferença que vai dar. Ele deu zero. Por que que ele deu zero? Ele falou para mim que a filial 2 não vendeu nenhum caderno. Pode ver que na filial 2, se a gente filtrar, vamos fazer esse teste aqui para ver. Vamos tacar um filtro aqui na filial 2 e vamos ver se por acaso ela tem algum caderno. Ó, ela não tem caderno, por isso que não apareceu. Vamos mudar, vamos colocar caneta. Caneta eu sei que tem. Olha lá, pronto. Quando eu mudei o item, ele veio aqui na tabela, filtrou para mim somente a filial 2 e somente aonde tem caneta e retornou para mim a soma de todas as canetas. Tá? Isso aqui é um segundo critério. Agora, dá para colocar mais critérios? Dá, vamos colocar um terceiro critério. Agora vamos pegar a quantidade que foi vendida. Então, além de eu pegar a filial 2, a caneta, eu quero que ele some para mim somente quando vendeu mais de 100 canetas. Tá?
Vamos ver se tem essa regra aqui. Vamos olhar a primeira tabela para a gente poder fazer uma simulação. Ó, as minhas canetas, vamos filtrar a caneta aqui também fica mais fácil. Ó, as minhas canetas, todas têm 150, mas eu vou mudar aqui, ó. Eu vou pôr aqui 200 e aqui eu vou pôr 190. Eu vou pedir para ele somar para mim somente quando eu tiver vendido mais de 150 canetas. Então ele tem que retornar para mim, ó, selecionando aqui e vendo a soma, 240. Tá? Então, a minha regra vai ser a filial 2, caneta somente o que vendeu acima de 150. Vamos lá. Vamos fazer o mesmo critério. Igual sum. Eu vou fazer tudinho de novo só para a gente poder praticar, viu? Eu podia simplesmente colocar ali na célula de cima, mas eu não vou fazer isso. Qual que é o range? É aqui que eu quero que ele some. Aonde que está o range do primeiro critério? Filial. Quem que é o primeiro critério? A filial. Aonde que está o range do segundo critério? É o produto. Quem que é o cara que eu quero? Opa, sumiu. Tá vendo que está aqui, eu quero clicar e ele não deixa? Você pode deixar o cursor do mouse aqui, ó, até ele mudar. Ó. Tá vendo que não é uma cruzinha gordinha? Ele fica uma cruzinha fitness aqui, ó. Você clica com o botão esquerdo e você consegue arrastar essa barrinha. Aí você vem, ó, é caneta. Beleza? Agora, qual que é o terceiro range que eu vou verificar? É a quantidade. O que que eu quero que ele verifique? Eu quero que ele verifique, agora eu não vou informar uma célula para ele. Eu vou digitar direto aqui, ó, somente quando for maior que 150. Beleza? Ele vai somar para mim tudo que tiver na filial 2 que seja caneta e que tenha vendido mais de 150. Tá? Tem que dar 240. Tá vendo? Deu 240. Tá? Eu poderia colocar a condicional aqui também? Posso, vamos por aqui, ó. Quantidade, eu quero que ele seja maior que 150. Aí o que que eu faço? Eu venho aqui na minha fórmula, vou dar um duplo clique nela, ela abriu. Ao invés de eu digitar o texto aqui, eu seleciono o texto depois do ponto e vírgula e indico a célula. Maior que 150. Pronto, 240. Se eu mudar aqui e colocar maior ou igual, ele vai dar a soma total, vai dar 360. Tá vendo? Ou seja, eu consigo trabalhar com uma, duas, três, N condições para que eu consiga manipular bem esse tipo de soma. Tá? Recapitulando, uma soma simples, não vai ter condicional nenhuma, simplesmente ele vai somar. Uma soma, quando você tem somente uma variável, só tem uma condicional, você pode usar o soma C ou o soma CS. Ou quando você tem mais de uma condicional, você usa, aí você tem que usar obrigatoriamente o soma CS ou SUMIFS. Beleza? Galera, espero que tenha ficado claro, que eu tenha conseguido passar esse conhecimento para vocês. Qualquer dúvida, podem postar aqui nos comentários que eu respondo. Se for necessário, eu até regravo ou gravo um vídeo novo. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.